Olá, nosso momento de oração hoje, passado um pouquinho das 3 horas da manhã. Hoje a reflexão que eu trago para nós é sobre a fé. Ontem eu já falei um pouquinho sobre a fé e sobre a esperança, né? De nós nos alimentarmos, buscarmos esse fortalecimento na fé e na esperança. E eu ouço algumas vezes pessoas em atendimento me questionando que mesmo eu trabalhando com terapias, psicoterapias, astrologia, mapa lunar, e eu falo muito na jornada do autoconhecimento sobre o ciclo lunar, né? O movimento, o entender das estações, e assim com a gente também. E aí eu ouço as perguntas de, me surpreendi, tu trabalha com isso e fala tanto em Deus. E, e aqui nos meus canais eu não faço nenhuma apologia a nenhuma religião. Mas eu falo muito de espiritualidade. E a minha vida é regida por Deus e orientada pelos astros, pela lua, pelos movimentos. Mas a minha devoção é Deus. Os meus louvores dentro da minha casa é para Deus. E aí eu fico questionando, né? Onde é que essas pessoas se perderam? Por que é que acham ou creiam que se guiar pela lua, se orientar pelas estrelas, entender os movimentos, os ciclos da natureza, não é ter Deus no coração? A minha vida, ela não é resumida nesses poucos meses ou nesses últimos anos em que eu estou aqui nas redes sociais. Eu não comecei a falar sobre Deus. Eu não comecei a ler a Bíblia agora. E eu não falo de Deus ou em Deus. Eu vivo a minha vida em Deus. Eu fui educada em escolas adventistas. Eu cantava no coral adventista. Eu era desbravadora, escoteira nas escolas adventistas. A minha mãe hoje é ministra de uma igreja católica. Eu, na adolescência, eu fui catequista infantil. Eu estudava a Bíblia desde a escola adventista. O ano a gente estudava. Eu fui catequista, eu trabalhei na liturgia da igreja. E a liturgia é preparar a missa, é determinar as pessoas, fazer ali a coisa acontecer. Então não é hoje que eu abro a minha Bíblia. E todo esse meu tempo de estudo, de vivência com Deus, de aliança, eu tenho imensos, mas inúmeros testemunhos para dar da fé e da esperança. E uma das coisas que eu mais aprendi é fazer uso da obra de Deus. E quando dizem que é pecado, que não se deve dirigir a vida pelos astros, eu vejo muita distorção. Eu sempre costumo dizer, né? Os reis magos chegaram até Jesus sendo guiados pelo quê? Por uma estrela. A navegação na época eram guiados pelo quê? Pelos astros, pelo céu. As plantações. Quem de nós nunca ouviu, até já não foi olhar no calendário antes de cortar o cabelo, antes de podar uma árvore, antes de plantar uma folhagem? A lua, a fase. Antigamente, vós principalmente, falavam e contavam o tempo de uma gestação contando as fases lunares, quantas luas. E isso era pecado. Quando diz, mas a adivinhação é pecado. Gente, a adivinhação não existe. E eu digo, não existe. Eu trabalho com mesa radiônica. E a mesa radiônica mostra o que tem para você. Mas para você alcançar aquilo ali, você precisa fazer um movimento. Perdoar, reconsiderar, mudar a rota. Isso não é adivinhação. Nós temos o livre-arbítrio. Nós é que escolhemos o que vai acontecer. Mas Deus determina, sim, o que tem para nós, e Ele coloca várias e várias vezes no nosso caminho. Mas ainda cabe a nós fazermos a escolha. Ele é tão bom, Ele é tão grandioso que Ele nos deu o poder de escolher. Agora, por que não seguir as orientações que a natureza, o que Ele criou, nos traz?
o chá. Quantas pessoas eu escuto, mas eu não acredito nessa história de chá, de tomar um banho de ervas. Mas eu não acredito. Gente, a minha mãe, ela se curou há muitos anos atrás de crises sérias de enxaqueca, dormindo com um travesseirinho feito com Marcela. É. Quem já não ouviu que uma benzedeira curou uma criança, curou uma doença, com ervas, com rezas, com orações? E aí vem, né, uma sociedade, uma religião regida por interesses, e isso existe em quase todas, e é normal. E eu não estou aqui criando críticas, mas eu digo que há distorções. E eu, então, venho aqui. E eu pensei muito em fazer esse vídeo com receio, com insegurança, de julgamentos. Mas não, o meu Deus me permite. O Deus a qual eu sigo. O Deus a quem eu vivo. O Deus que eu trago para minha casa. E esse Deus criou, sim, a lua. E eu sei que a lua cheia, a lua minguante, a lua nova e a lua crescente tem o seu movimento na maré, tem o seu movimento nas minhas emoções. E se eu puder olhar para esses astros, olhar para o céu e entender o que é que o ano de 2026 abre para mim de oportunidades, qual vai ser o melhor momento para que eu faça tais e tais movimentos, por que eu vou ignorar? Aí é aquela tal história, né? Eu rezo, oro para Deus e nada acontece. E eu pergunto, mas você tem olhado para qual momento você está na tua vida? Você tem entendido qual é o movimento que você precisa dar? Não. Mas isso é pecado. Fazer uma consulta é pecado. Fazer olhar para uma mesa radiônica é pecado. É pecado? Para mim, o pecado está em ignorar, em fechar os olhos para tudo isso, que é a mais pura conexão com Deus, a criação, a natureza, é entender os movimentos, os ciclos, as estações. Isso é obra de Deus. E se eu me fecho para isso, eu também me fecho para Deus. E aí sim, muitas vezes eu digo, eu prefiro 1000 vezes estar em contato com a natureza, me comungando, me conectando com Deus, do que ajoelhada numa igreja e saindo dali, falar mal, praticar o mal, ser maldosa, ser invejosa. Isso para mim não é comungar com Deus. E aí eu deixo essa reflexão hoje. De que forma você tem comungado com Deus? De que forma você tem realizado essa aliança com Ele? E que essa semana seja de conexão, de aliança e de muito despertar. Esse é o meu maior desejo e é a minha missão e propósito na jornada do autoconhecimento. Beijo, abençoada semana.